Então vamos lá, gente. A origem da palavra trabalho, né? A palavra vem do latim tripalium. O termo é formado pela junção dos elementos tri, que significa três, e palio, que significa madeira. Tripalho era um nome de um instrumento de tortura, constituído de três estacas de madeira, certo? Bastante afiadas e que era comum em tempos remotos aí na região da Europa, né? Na Europa medieval até antes, né? Dessa época. Deixa eu compartilhar com vocês aqui nosso slide que fica melhor aí para a gente se situar. Só um segundo. Então, conceito do trabalho. Vamos ver se está ok aqui. Como vai aparecer aqui nosso slide? Tá. Então vamos lá. Boa tarde aí, quem tá com a gente aqui agora. Rafael, boa tarde. Então, Rafael, eu vi que você entrou agora. Nós vamos falar um pouquinho aí a respeito. O tema anterior também nós falamos muito a respeito do trabalho, tá? E então vamos continuar esse conceito, né? A respeito do trabalho. Hoje nós vamos falar do trabalho escravo, o trabalho assalariado, né? O trabalho servil, né? Quais são as diferenças que existem, né? Então vamos lá. Deixa eu aqui, entrar no nosso slide aqui, continuar aqui a nossa conversa, tá? Então voltando para o primeiro slide, eu vi que você entrou agora, vamos iniciar então, né? A origem da palavra trabalho, né? A palavra trabalho vem do latim, que significa tripalium, o termo formado pela junção do elemento tri, que significa três, né? E palio, que significa dizer madeira, né? E tripalho era um nome de um instrumento de tortura constituído de três estacas de madeira, bastante afiadas, e que era comum nos tempos remotos, né, na região da Europa, lá na Europa medieval, né, era bem comum esse instrumento de tortura. Então aqui tem vamos dizer, uma figura, né, desse instrumento, como era, né? Então, o tripalho, o trabalho na época era considerado como uma maldição, como um crime, uma punição, né? E desse modo originou-se trabalhar, né? Significava ser torturado, né? Então, naqueles tempos remotos, na Europa, né, essa palavra tinha um outro significado, que seria o significado de hoje, né, trabalho, né, e esse significado seria torturado, realmente ser torturado ali mesmo, né? Então, esse sentido original, os escravos e os pobres que não podiam pagar os impostos eram os que sofriam as torturas no tripalho, né? E assim, quem trabalhava naquele tempo eram as pessoas destituídas de posses, né? Como hoje, né? Se a gente for fazer um paralelo, né? Quem trabalha são pessoas que realmente necessitam do trabalho no nosso, vamos dizer, no nosso contexto atual, né? E a ideia de trabalho, como ser torturado, passou a dar entendimento não só o fato de tortura em si, mas também por extensão das atividades físicas produtivas realizadas pelos trabalhadores em geral, né? Camponeses, artesãos, agricultores, pedreiros e outras funções, né, que também já existia, né, na época. Então, a partir do latim, o termo passou para o francês traveler, que significa sentir dor, né, ou sofrer.
E, com o passar do tempo, o sentido da palavra passou a significar fazer uma atividade exaustiva ou fazer uma atividade difícil, dura, né. Então, o trabalho sempre, né, nas origens, né, desse termo, eh, ele vem mudando o seu contexto, né, mas a base, seria mudando, claro, o contexto e foi também se atualizando através dos tempos, né, o conceito mesmo, praticar o trabalho, né. Eh, Só que no século XIX começou a ter sentido genérico que hoje nós atribuímos, né, qual seja a aplicação da força e das faculdades, né, do talento, da habilidade humana para alcançar um determinado fim. Então, já aí no século XIX, desculpa, gente, século XIX não, século XIV, né? A palavra trabalho começou a ser atribuída aí nesse sentido genérico que hoje a gente, né, atribui a palavra trabalho, ou qual seja, né, a aplicação de uma força e das faculdades, né, e da inteligência e do talento da pessoa. Às vezes a pessoa tem um talento para um certo tipo de trabalho e habilidade também, né? Então, as habilidades, o talento humano e as habilidades, né? Para alcançar um determinado fim. Então, a pessoa que tem um talento para determinado tipo de trabalho consegue realizar esse trabalho e, né, e chegar a, vamos dizer, ao final, né, realizar mesmo o trabalho. E então, com as especializações das atividades humanas, imposta pela evolução cultural, especialmente, né, com a revolução industrial da humanidade, a palavra trabalho tem hoje uma série de diferentes significados, de tal modo que o verbete no dicionário Aurélio dedica 20 acepções básicas e diversas expressões, né, e idiomáticas também. O significado de trabalho, né? Então, substantivo masculino, o emprego, ofício ou profissão de alguém. Não tenho trabalho. Grande dificuldade, trabalhadeira, isso me deu um enorme trabalho. Responsabilidade, seu trabalho ajuda os jogadores de futebol, né? Então, dependendo do que a pessoa tem a facilidade e a habilidade, né, ela contribui para alguma coisa na sociedade, né? E o conjunto de atividades realizadas por alguém para alcançar um determinado fim ou um propósito, né? Como aqui nós falamos, né? A respeito vai do um trabalho vamos dizer, de um professor de educação física ajuda o jogador de futebol, né? Então ele tem aquela habilidade de ser uma pessoa que sabe lidar com o físico, né? Com a estrutura física do atleta, então ele ajuda o atleta a ser um bom jogador de futebol, né? Dando assim um exemplo assim bem simples a gente entender, né? Então, os mecanismos mentais, intelectuais utilizados na realização ou lugar em que são aplicados esse mecanismo, vive perto do seu trabalho, né? E emprega a realização ou fabricação de alguma coisa. Vamos falar agora um pouquinho a respeito do que? Do conceito de trabalho. Né? Conceito de trabalho. Vamos ver o que significaria isso, conceito de trabalho. Então, o conceito de trabalho é geralmente estendido como uma atividade humana realizada com o objetivo de produzir uma forma de obtenção de subsistência, né? Então, o conceito de trabalho hoje como está explicando aqui, né? Você vai trabalhar, você vai fazer uma atividade para quê? Qual que é o objetivo? Produzir uma forma, né, de obter recursos para sobreviver, né? Então hoje o conceito geral de trabalho seria esse, né? Tem que trabalhar, tem acreditado, né? Tem que trabalhar para comer, né? Então é esse conceito, né? Tem que produzir. Aí, produzindo dessa forma, vai obter o recurso para poder sobreviver. Então, o trabalho é definido como
por Karl Marx como atividade sobre a qual o ser humano emprega sua força para produzir os meios para seu sustento. E ao olharmos para o período histórico anterior ao nosso período, ao período medieval, por exemplo, vemos que o trabalho rural era a principal forma de labor, né? A principal forma de trabalhar do período. Né? A produção de alimentos ou de outros bens de consumo estava relacionada às necessidades em que o agrário não produzia em função do lucro e da moeda corrente, mas para o consumo próprio. Né? Então, nessa época medieval, eles trabalhavam não a troco de moeda, trabalhavam a troco de um bem de consumo para sobreviver. Né? Trabalhava para plantar comida para poder sobreviver. Então, o comércio, né, reduzia-se em formas rudimentares de troca de produtos, né, produzidos por outros trabalhadores. Assim, o trabalhador mantinha o contato direto com o que produzia. Né? Aquela época, na Idade Média, né, principalmente na época dos feudos, né, do período feudal, não existia moedas, né, dinheiro. Eles faziam esse tipo de negociação, faziam como troca, escambo, né, que é o termo que a gente costuma dizer, né, eles faziam trocas de mercadorias. Eu tenho tantos sacas de arroz, você tem tantas sacas de feijão, vamos trocar, você me dá tantas sacas, a gente faz a troca, né? Então era dessa maneira que o comércio se virava, né, na época, né? E a relação entre trabalho e subsistência ou sobrevivência era íntima e direta. E foi por essa razão que Marx definiu a força de trabalho como um bem inalienável, né? E do ser humano, a partir dessa perspectiva que o trabalho seria o bem mais importante do homem e aliená-lo. Isto era transferir o direito de proveito dos produtos desse trabalho para outra pessoa e ser o mesmo que alienar o direito da própria vida. Né? Alienar seria o quê? Seria deixar, né, da pessoa trabalhar, né? Mas ela precisaria, por quê? Por causa da própria sobrevivência, né? Então, passando mais um tempo ali, passamos no período da modernidade, né? Com a Revolução Industrial, houve uma grande mudança nas relações sociais, né? De trabalho. O trabalho do indivíduo, até então, vivia ligado diretamente à terra, e o surgimento das cidades, eventual êxito rural, né? Deslocando o indivíduo aos centros urbanos. Segundo Marx, como esse novo homem urbano perdeu seu acesso à terra, né? E uma classe trabalhadora deveria vender sua força de trabalho, né? Formou uma nova classe, a classe trabalhadora. E com o pensamento de Marx, ele teria que vender essa força de trabalho, né? Então, a relação da produção capitalista e pré-capitalista. Vamos ver. Então, para Marx, existe uma diferença histórica entre as relações de produção capitalista e as relações de produção pré-capitalista. A forma de produção capitalista caracteriza-se pela impessoalidade do trabalhador com o que produz. Isto é, ele não possui nenhum envolvimento pessoal com o que está produzindo, pois não de cabeça todo o processo de produção, quer dizer, ele não encabeça todo o processo de produção, né? Então, aí com a Revolução Industrial, antigamente que ele tinha, quando ele produzia o alimento, fazia a troca,
ele tinha uma relação mais forte, né, com o que ele produzia, que era o alimento. Agora, com a Revolução Industrial, a visão a respeito do trabalho mudou, né? Porque geralmente ele produz aquele produto e ele não vê nem o que produziu, né? E então essa relação, né, mudou muito dentro do trabalho. E nessas relações de produção pré-capitalista, o produto do trabalho estava intimamente associado ao trabalhador, né? Que era mentor de toda a cadeia produtiva, né? Antes do capitalismo, né? Então ele, como eu disse, ele tinha aquela relação com o que ele plantava, né? E depois o que ele colhia. Então ele tinha uma relação mais íntima, né, com o trabalho dele, como agora com o capitalismo mudou. Você vai, entra na empresa, na fábrica, produz e você não sabe nem o que você produziu, você não tem acesso nem àquilo que você produziu, que você trabalhou, e se você não consegue nem ver o produto final, né, do seu trabalho. Ao contrário, que na produção pré-capitalista, né, antes do capitalismo, você tinha essa relação com você trabalhava, preparava a terra, cultivava, fazia a colheita e depois você via o produto final que você colhia, né? Então você tinha uma relação mais próxima do, vamos dizer, do produto do seu trabalho, né? Ao contrário agora com a revolução, com o capitalismo. Então, essa nova forma de se relacionar com o trabalho transforma as relações sociais em todo o aspecto. O sujeito antes intimamente ligado ao seu labor, ao seu trabalho, agora vê desconectado do que produz, nunca colhendo os frutos do seu trabalho. E esse trabalho, por vez, agora é comprado por um salário, que a maior parte das vezes é suficiente apenas para se manter vivo, né? Então, diante desse novo processo, né, do trabalho, mudou totalmente, né, a visão da pessoa que produz, ele que acontece? Ele vai vender a força de trabalho dele só, realmente, né, para produzir, para gerar um produto que ele, de repente, ele nem consegue ter acesso a ele. Então, o trabalho dignifica o homem, né? Anteriormente, que o trabalho era uma questão de punição, uma questão de coisa que era ruim para o homem, hoje não, né? O trabalho hoje, temos a questão aí dizendo que o trabalho dignifica o homem, se torna o homem mais digno, né? Então, a expressão é tão comumente usada, encontra explicação na psicologia, pois o trabalho, sim, é a condição preponderante para a realização humana, né? Realmente, se a gente for analisar, realmente está certo. Você faz, quando você sai para trabalhar, você vai ter, a maioria das vezes você sai para trabalhar e você tem prazer do que você está fazendo, né? Prazer da função que você faz. Então, você se sente digno daquilo, né? Então, trabalhar é a condição essencial, não somente pela manutenção financeira, né? Claro, você trabalha realmente para você ter um retorno financeiro no nosso mundo hoje capitalista, né? Que necessita do dinheiro para poder sobreviver, né? Mas pela dignificação da vida. Trabalhar se constitui uma parte importante da vida e vai além de ganhar o pão, tem a ver também a realização pessoal, né? Como eu falei, o trabalho hoje também na maioria das vezes, o trabalhador ele tem o prazer de trabalhar, ele gosta do que faz, né? E como sentir-se útil e encontrar um sentido para os dias, né? Para a vida, né? Se sentindo útil, você consegue também encontrar um sentido para a vida, né? Então, a importância do trabalho na vida do ser humano vai muito além do fato em que, através dele, satisfazemos nossas necessidades básicas, né? Então, o trabalho por si só é revelador,
da nossa humanidade, uma vez que a possibilidade de ação transformadora sobre a natureza e si mesmo, além disso, a nossa capacidade cognitiva e criadora é exteriorizada através de um ofício que realizamos. Então, né, então isso afirma, né, a psicóloga organizacional Vanessa Risse, né? Esse daqui é um termo que uma afirmação de uma psicóloga, né? Essa psicóloga, a Vanessa Risse. Agora nós vamos falar um pouco a respeito do quê? A respeito da relação de trabalho, a relação do trabalho escravo e da servidão, né? Seria, né? Isso vai já. O escravo, ele já não é, vamos dizer, de 200, 300 anos que vem. O escravo, o trabalho escravo sempre existiu, né? Desde as mais remotas civilizações, né? Sempre existiu o trabalho escravo, né? E hoje nós vamos destacar aí duas civilizações, a grega e a romana, para explicar como era, né, nessas civilizações, o trabalho escravo, né? Depois nós vamos falar um pouco da servidão e lá na frente nós vamos falar também a respeito do trabalho, vamos dizer, contemporâneo agora, o trabalho assalariado, né? Nós já demos uma palhinha aí, né, a respeito, né, da Revolução Industrial, do pré-capitalismo, pós e a relação no capitalismo, né? Mas nós vamos falar um pouquinho agora a respeito do trabalho escravo e também a respeito da servidão, né? Então, escravidão e servidão. Qual que é a diferença, né? Vamos primeiro então falar a respeito dessa diferença, né, que tem, né, a respeito da escravidão e da servidão. O que é escravidão? Vamos lá, vamos ver qual que é a resposta. Escravidão é um conceito de prática social que faz com que um indivíduo humano seja visto por outras pessoas como uma propriedade, né? E esse termo também pode ser escravo, às vezes escravo. Não, desculpa, gente. Pode ser substituído por escravatura. Muitas vezes o escravo seria, portanto, uma propriedade de um senhor que deteria o direito sobre aquela vida e sobre as ações daquela pessoa, né? Então, vamos dizer uma definição assim bem rápida, né, a respeito da escravidão e do trabalho escravo, né? E o que seria servidão? O que é servidão? Servidão, por sua vez, é um conceito mais ligado a períodos como no feudalismo, né? Nós falamos anteriormente aí a respeito do feudalismo, né? Antes da era moderna aí, antes da existiu, né, esse sistema, né, de produção seria o feudalismo. Então, aqui o senhor não detém o poder sobre a vida daquele indivíduo, nem o vê como uma propriedade. Mas, no entanto, há uma relação de servidão estabelecida entre partes, né? Então, a ligação aqui está na dependência do servo à terra, seja por questão de dívidas ou por não ter outro lugar para estar, né? E passa então a servir ao dono das terras, em troca da sua estadia no local, né? Então, ele, para poder pagar a moradia, a estadia, ele vai servir o dono da terra, que seria o senhor feudal, né? Então, a diferença entre escravidão e servidão, a principal diferença entre o servo e o escravo é justamente a questão da propriedade. Enquanto os escravos eram de seus senhores e podiam, portanto, ser trocados ou vendidos em transações comerciais, os servos não pertenciam a ninguém. A relação estabelecida nesse caso era de dependência, não da dependência, não da propriedade, né? Então os servos eles dependiam do senhor feudal, né?
Por isso que eles estavam lá servindo essa pessoa, né? Agora, ao contrário dos escravos, que o senhor lá, ele tinha uma propriedade, ele era proprietário da pessoa, do escravo, né? É, aqui é um mapa, não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas é um mapa da Grécia, né? Da Grécia Antiga, né? Aqui vou tentar visualizar aqui para vocês, aqui é o Mar Mediterrâneo, Mar Egeu, e aí, né, tem toda a Península Ibérica, que seria aqui Espanha, né? Essa região aqui da Europa. E então, aqui resumindo, aqui seria a Grécia Antiga, tá? Então, vamos falar um pouquinho da civilização grega, né, dentro do contexto da escravidão. A escravidão no mundo greco-romano, que nós vamos falar, né, em Roma também, mas primeiramente na Grécia, então a escravidão foi praticada em diversas sociedades na antiguidade. No mundo greco-romano, ainda atingia indivíduos de origem diversas, por diferentes razões. Foram privados da sua liberdade e obrigados a trabalhar para um senhor, né? Os escravizados foram paulatinamente transformados em mercadorias em um processo de intensidade e abrangência variada que conviveu com as formas de trabalho, seja livre ou compulsório. Trabalho escravo na Grécia Antiga. Então vamos lá verificar aí como seria, né, esse tipo de trabalho na Grécia. Vou ajeitar aqui o nosso. Aí. Então, o sistema de escravidão foi largamente utilizado por diversos povos ao longo do tempo. No entanto, não podemos comparar a escravidão na Grécia Antiga com a escravidão moderna, que deu-se a partir da exploração do continente africano, né, a diáspora, com a escravidão de diversos grupos africanos por parte dos europeus. Cabe lembrar que os homens e mulheres africanos foram retirados dos seus povos e culturas e colocados em navios negreiros e atravessar o Atlântico para trabalhar compulsoriamente em um local que dependia do seu trabalho para o acúmulo de capital por parte das coroas europeias, né? Então, ao contrário desse regime, né, de escravidão europeu, diante dos povos africanos, a Grécia Antiga já trabalhava de outra maneira. Vamos ver? Então, a escravidão na Grécia Antiga em nada se assemelha com a escravidão moderna, né? Que seria essa escravidão moderna, a escravidão dos africanos, né? Pelos europeus. E ela foi resultado do processo de início da propriedade privada e, consequentemente, a ascensão do camponês médio na sociedade grega. Esse foi um processo diretamente atrelado à criação das polis, né, das cidades. E podemos tomar caso de Atenas, por exemplo, né, como exemplo Atenas. E sua revolta conseguiu angariar muitos adeptos, chegando ao número de 90.000 revoltosos, que se juntaram a Espartaco e ficaram sobre o seu comando. E o grupo conseguiu derrotar 2 consuleses no ano seguinte, em 71 a.C., que foram derrotados, mas deixaram marcas da sua revolta. As várias revoltas ocorridas ao longo do Império contribuíram também para a queda de Roma, né? E o movimento Espartaco foi tão impressionante por muito tempo e casato por representar um movimento de resistência contra as revoltas e opressões, né? Isso foi um movimento que existiu de revolta, né, dos escravizados. Então, a definir a democracia direta definiu também quem era considerado cidadão, assim os atenienses de nascimento, com pai e mãe ateniense, homens maiores de 18 anos eram considerados cidadãos. E os demais criou uma divisão na nossa sociedade,
que ficaram de fora, os estrangeiros, as mulheres e as crianças, por exemplo. Então, o cidadão não poderia ser submisso a outro. Por isso, a exploração do trabalho daquele que não era considerado cidadão, né? Então, vamos dizer, pela cultura grega, uma pessoa que era um cidadão grego, ele não podia empregar um outro cidadão grego, né? Ser submisso a outro cidadão, né? Então aí, né? E por isso precisava de alguém para trabalhar e começou então a exploração do trabalho daqueles que não eram considerados cidadãos, né? Então, como nós falamos aqui no slide anterior, definido, né, pela democracia direta, né, que era considerado cidadão ateniense, então, de nascimento, com pai e mãe ateniense. Esses eram cidadãos, né? Homens maiores de 18 anos eram considerados também cidadãos. E os demais, não. Né? E isso criou uma divisão na sociedade que ficaram fora estrangeiros, mulheres e crianças, né? Por exemplo, né? Então, esse tipo de pessoas na Grécia não eram cidadãos, então eles poderiam trabalhar, né, para um cidadão, né, porque naquela época o cidadão não poderia ser submisso ao outro, né? Então, um cidadão não podia colocar o outro para trabalhar, então eles tinham que colocar pessoas que não eram cidadã. Então, tem essa parcela da população que não era cidadã que poderia trabalhar para eles, né, sem problema algum, pela cultura que eles tinham na época, né? Isso fez também com que aprofundasse um sentido de pertencimento a uma cidade. E também esse que se definisse quem era os estrangeiros, né? E nem todos os estrangeiros eram escravizados. Em Atenas, por exemplo, eles moravam um grupo chamado de metecos. Aí assim não eram considerados cidadãos e não participavam da política ateniense, né? E nesse sistema, é, os estrangeiros tornaram-se fundamentais para algumas atividades, mas não só estrangeiros passavam a ser escravos, prisioneiros de guerra, fossem eles gregos ou mesmo bárbaros. Homens e mulheres que foram traficados da região periféricas, filhos que foram vendidos por seus pais, né, não terem condições de sustentá-los, eram alguma das formas de se conseguir um escravo. E eles trabalhavam, né, como no artesanato, até mesmo em serviços domésticos. Então, a escravidão foi mais acentuada nas cidades-estados portuárias, com grandes contatos comerciais e concentração de propriedades privadas, principalmente entre as cidades que estavam conectadas ao Mediterrâneo, né? Então, aquela área do Mediterrâneo, que era aquela área que tinha um grande comércio, circulação de mercadoria, né? Então, ali que ficava cheio de escravos, né? Que tinha lá a concentração era maior, né? De pessoas escravizadas. O exemplo nessas cidades-estados, quando os escravos trabalhavam na produção no local, o aumento considerável na produtividade. Os escravos podiam vir, ser liberados e libertados. Em Atenas, passavam a ter uma posição social próxima aos metecos, né? Em Roma, podiam virar inclusive cidadãos. Estima-se que por volta do século V a.C. havia aproximadamente 300 mil habitantes em Atenas, nas áreas rurais e urbanas. Desde 300 mil, apenas 170 mil eram cidadãos, e o restante estrangeiros e escravos. E em 594 a.C., as reformas de Solon aboliram a escravidão por dívidas, né? Porque você também, se você ficasse devendo um para o outro, você podia também se tornar escravo daquela pessoa que você estava devendo.
Então, embora sejam conceitos que distanciam sua definição da democracia e da escravidão, são processos que caminham lado a lado na Grécia Antiga. E pode entender que a democracia ateniense dependia diretamente da escravidão, pois promoveu a ascensão dos camponeses médios, meio a da cidadania, que passou a ter certos poderes ainda que limitados. Então a escravidão grega alcançou o ápice na polis de Atenas, onde os escravizados, onde as condições de vida dele variavam bastante. Alguns tinham certa autonomia e viviam de modo semelhante aos cidadãos pobres, né? Já que os trabalhavam nas minas de prata e viviam em ambientes insalubres, em pouca alimentação, né? Era submetido a longas jornadas de trabalho e a castigos físicos. Como estabelecimento da democracia ateniense, a escravidão por dívida também foi abolida. No entanto, isso não diminuiu o número de escravizados naquela sociedade. Também vale salientar que os escravizados conseguissem a liberdade de Atenas, ainda assim que não poderia se tornar um cidadão, permanecia excluído da vida política da polis. E na Roma antiga, utilizar-se o trabalho de escravo foi muito mais intenso que na polis grega. Vamos encerrar essa aula agora, reiniciar ela daqui 5 minutinhos. Nós vamos falar então da escravidão na Grécia, tá? Só mais uns 5 minutinhos aí a gente já retorna na próxima aula aí para a gente falar da escravidão na Roma antiga, tá? Só 5 minutos aí, vamos tomar uma aguinha e a gente volta já.